Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h05. O Viva Voz está chegando na CBN com a sua dose diária de notícia, com informação, bastidores, análises e hoje também com o noticiário internacional. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. O noticiário está quente, né? Porque o dólar deu uma subida aí depois de declarações do Haddad. A gente tem também movimentação aí no Congresso, a sucessão na Câmara e eleição nos Estados Unidos, né? Exato. Brasília voltou a funcionar a todo vapor, inclusive com intrigas, brigas e etc. A gente vai trazer tudo aqui. Tem assunto em todos os poderes, em todos os ministérios praticamente. E já está com a gente a Isis Tassianini, porque hoje o que causou ruído no mercado foi uma declaração do ministro Fernando Haddad de que não tem data para sair o pacote de gastos. A Isa já falou disso mais cedo. Mas essa declaração levou o dólar a fechar a 5,76. O que foi que o ministro falou, Isa? Boa noite para você. Pois é, Vera, muito boa noite a você, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. A moeda americana disparou, né? Bateu aí um novo recorde e chegou, portanto, ao patamar de R$ 5,76, o maior desde 2021. Essa alta aconteceu depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não tem uma data para o governo anunciar aquelas medidas de corte de gastos. Lembrando que o governo trabalha em um pacote, embora o ministro da Fazenda não goste de usar esse termo, mas é verdade, né? Um pacote para reduzir as despesas obrigatórias e, assim, conseguir cumprir a meta fiscal zero até o fim do ano. Ontem, Haddad se reuniu com Lula lá no Palácio da Alvorada para discutir essas medidas. Hoje à tarde, quando ele estava deixando o Ministério da Fazenda para se reunir com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele negou que se trata de um pacote. Afirmou que a equipe econômica está empenhada em fazer as contas e apresentar todo o cálculo ao presidente Lula. Disse que não há nenhuma previsão de data para fazer um anúncio, mas falou que as conversas estão avançando e classificou a reunião com Lula como muito boa ontem. Não chamaria de pacote. As medidas. Segundo, que ele está pedindo informações e a gente está fornecendo as informações que ele está pedindo. Não tem uma data, ele que vai definir, né? Está avançando a conversa, estamos falando muito com planejamento também. Estamos fazendo as contas para ele, para a gente fazer uma coisa ajustadinha. Foi boa, realmente boa. Haddad ainda disse que Lula não fez ontem nenhuma condição em relação aos cortes e disse ele, né, o ministro da Fazenda, que nunca anunciou à imprensa nenhuma margem de valor em relação à restrição das despesas. Nos bastidores, a gente sabe que Lula não quer nenhum impacto no reajuste real do salário mínimo e também não quer mexer em benefícios como o BPC, o benefício de prestação continuada. Na semana passada, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, onde estava para participar da reunião do FMI, Haddad disse que não se trata de fazer um bloqueio ou contingenciamento nesse ou naquele ministério, mas sim de elaborar medidas que possam fazer o governo fortalecer o arcabouço fiscal. Lembrando que essas medidas precisam passar antes pelo aval do Congresso e, claro, antes de enviar qualquer proposta ao Congresso, a equipe econômica, portanto, alinha com Lula de onde cortar as despesas obrigatórias. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Como você dizer que uma reunião foi boa e só com uma frase demonstrar que ela foi péssima? Cara, é você dizer assim, a reunião foi muito boa, não tem prazo. A reunião foi ótima, tá tudo bem. A expressão corporal e verbal do ministro da Fazenda já mostra o nó que está armado. Ele não está conseguindo fazer o presidente chancelar
E aí não pode nem chamar de pacote. O Lula deve ter falado, Haddad, não me venha com pacote, não quero ouvir falar de pacote de corte de gastos, não quero ouvir essa expressão, tanto que o ministro ficou todo bravinho com os jornalistas, sendo que, não custa a gente lembrar, ontem a ministra do Planejamento, parceira dele na estruturação do não pacote de corte de gastos, falou, é preciso levar a sério o corte de gastos. O governo precisa ter coragem de cortar gastos ineficientes. Ela vem falando isso há uma semana. Falou na semana passada, em entrevista ao Globo. Falou ontem de novo, no evento no qual ela participou. Então, isso está na mesa há tempos. O próprio Haddad vem falando que eles estavam estruturando uma série de medidas. Uma série de medidas não configura um pacote. Ou seja, o presidente não quer chamar de corte de gastos. Ele está com dificuldade de enfrentar essa questão dos cortes estruturais, e o mercado sabe ler expressão corporal, sabe ler hesitação, sabe ler quando o ministro está com uma voz contrariada, porque o Haddad é uma pessoa bastante transparente no gestual dele, nas coisas que ele fala. Então, o resultado foi esse, dólar a 5,76, porque ninguém acredita que vá sair algo consistente, algo robusto do ponto de vista dos cortes, e que o ministro vai fazer isso em tempo hábil para fazer cumprir a meta de déficit zero desse ano e de superávit nos próximos anos. Então, a coisa está ali num momento complicado. Todo mundo esperava que, passada a eleição, essa fosse ser a agenda prioritária. E ela é. O ministro se reuniu com o presidente ontem numas de, olha, vamos lá, a gente precisa anunciar, a gente vem dizendo que vai anunciar. Lembrando que tem uma grande expectativa também do mercado externo com essas medidas, porque está aí sendo avaliado o rating no Brasil, tem uma possibilidade de o Brasil, no ano que vem, voltar a ter um grau de investimento. Esse é um grande desejo do Haddad e do próprio Lula. É uma coisa que o Lula gostaria de ter, mas no pain, no gain. Não dá para imaginar que só porque o Lula é o cara, as agências vão dar o grau de investimento ao Brasil. O Brasil precisa fazer um dever de casa, que a fala do ministro deixa evidente e patente que o presidente da República ainda não bateu o martelo sobre isso. Então, a Tebet vem falando até desde antes, né, Vera? Isso que você estava falando, não é de agora essa agenda. Antes da eleição já estavam falando isso, aí, bom, vamos deixar passar a eleição. Passou a eleição e aparentemente nada ficou decidido, né? Esse tempo todo não se tocou no assunto, pelo visto. Deve ter ficado ali a Tebet e o Haddad discutindo dentro da equipe econômica, e agora, quando chegou a fase de decisão, a coisa está meio... O Lula puxou o freio, porque é isso, a gente está discutindo, tá para sair, agora fala não tem data, então quer dizer, deu alguns passos atrás, além de não dar um passo adiante. Então, isso, num governo que já está vivendo um nervosismo pós-eleitoral, e que sofreu as derrotas que sofreu, políticas durante a eleição, algo desse tipo deixa todo mundo com o pé atrás, e o mercado reagiu precificando o dólar. 5,76 é o maior valor desde março de 2021. E agora o ministro vai tentar corrigir isso. Amanhã, certamente, ele vai vir com uma cara toda animada e dizer que está tudo certo, que o presidente está prestes a anunciar alguma coisa, porque a declaração dele foi muito ruim, Carol. Agora, Vera, falando nessa derrota do PT na eleição, tem muito ruído dentro do próprio partido, né? Sobretudo entre o PT partido e os petistas palacianos. A gente ontem falou aqui no Viva Voz sobre a fala do ministro Alexandre Padilha, depois da reunião da Executiva Nacional do PT, ele dizendo que o PT entrou no fim da tabela do Z4 nas eleições municipais desde 2016, fez uma crítica dura ali ao desempenho do PT, e isso gerou reações, né? A reunião da Executiva do PT ontem à tarde para debater o resultado da eleição foi marcada por críticas à atuação do governo, principalmente aos ministros do partido. A presidente da legenda, Gleice Hoffmann, disse que falta aos titulares das pastas fazerem a disputa política, e ela foi para as redes sociais rebater publicamente essa declaração do Padilha, né? Isso, dizendo que ele tinha de refrescar a memória, lembrar o que o partido sofreu em relação ao impeachment da Dilma e o que ela ainda hoje insiste em chamar de golpe, etc. A verdade é que esse tema já está largamente superado
embora ele insista em voltar, né? A gente vai tratar disso mais adiante, porque hoje teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes anulando aí as condenações do ex-ministro José Dirceu. Então, esse período da Lava Jato e o período dos tempos ali de impeachment da Dilma são sempre usados, sempre evocados por essa ala do PT ligada a Gleisi Hoffmann para falar que tem que ser leal a quem foi leal, quem esteve presente nesse momento. Então, ela defendeu o Boulos esteve com o Lula num momento difícil, etc, etc. E cobrando do Padilha isso, só que os tempos são outros, inclusive para o PT. O PT é governo, o PT tem a expectativa, pelo menos a gente imagina, de continuar sendo governo, de o presidente se candidatar em 2026. E o que o ministro fez foi uma admissão de que o cenário que saiu das urnas mostra que o partido ainda não se recuperou de lá de 2026. Ele não fez uma crítica a ela diretamente, ele fez até uma coisa meio em tom bem-humorado e tal. A reação dela, tão exacerbada, mostra que tem um outro grau de nervosismo instalado com a sucessão, a troca da guarda no comando do PT. Ela deve sair no meio do ano, tem gente que está defendendo que essa troca seja antecipada agora para a virada de 2025, justamente para dar tempo do partido se estruturar para as eleições. Mas aí tem um grupo divergente. E a porrada dela no ministro Padilha se deve ao fato de que ele está no grupo dos que defendem que quem assume a presidência do PT seja o atual prefeito de Araraquara, Edinho Silva. E a Gleisi Hoffmann defende um nome do Nordeste e, entre os nomes do Nordeste, o nome do atual líder do governo na Câmara, José Guimarães, irmão do José Genuíno. Então, está todo esse climão ali. Essa reunião que você falou teve uma grande lavação de roupa suja. A matéria do Sérgio Roxo no jornal Globo descreve tudo isso, as cobranças que foram feitas. O Gilmar Tato, que é secretário de comunicação do PT, ironizou a fala do ministro, disse que tinha assim, um risco para 2026. A Gleisi cobrou que os ministros arregassem a manga e façam a luta política. Então, está todo mundo ali, um apontando o dedo para o outro, um criticando o outro. E hoje, Carol, tem uma coisa importante. Vocês vão se lembrar que ontem, nas várias análises aqui do resultado da eleição, eu chamei a atenção para um fato de que ia começar a haver uma disputa pelos partidos que estão na aliança do Lula, porque esses partidos fizeram parte de alianças com a direita no resto do país, e não deu outra. Na entrevista que deu hoje ao Estado de São Paulo, o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, já está dizendo abertamente que o MDB deveria sair da aliança do Lula e passar a integrar uma aliança de direita com o Tarcísio ou com o Bolsonaro, caso ele esteja passível de ser votado, ele esteja elegível. Então, essa disputa pelo MDB já começou, vai começar também pelos outros partidos. Ontem a gente entrevistou no Roda Viva o prefeito reeleito do Recife, João Campos, um raro caso de liderança da esquerda que foi eleita. E ele foi questionado sobre essa possibilidade do MDB pedir a vice na chapa do Lula em 2026, uma vez que o partido saiu muito fortalecido. E ele falou, não, nós vamos reivindicar a manutenção do Geraldo Alckmin, porque ele foi o primeiro, nós somos o primeiro a apoiar o Lula lá atrás, quando não havia certeza da vitória. O Alckmin tem sido um vice muito leal e ele é um ótimo articulador e um ótimo gestor. Então, esse furdunço está armado dentro do PT, armado nos partidos da aliança, e o Lula vai ter que arbitrar não só a questão econômica, que é a mais séria e a mais grave, mas também vai ter de arbitrar essa disputa política dentro do seu partido e da sua base. Vamos para o próximo assunto, Vera, porque tem aí o Rodrigo Pacheco defendendo o fim da reeleição. Para dar mais uma pimenta aí. Claro que não vai valer para 2026, mas vamos ver o que o presidente do Senado está dizendo. Quem traz as informações para a gente, direto de Brasília, é o Igor Cardim. Boa noite, Igor. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol, também os nossos ouvintes. Na falta de assunto, né, Vera, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação do projeto de lei que prevê o fim da reeleição para o Executivo no Brasil.
Pacheco disse que o mandato de 5 anos é razoável e que ninguém consegue governar em estado eleitoral constante. A declaração foi feita durante a conferência do LIDE, em Londres. Cotado para assumir um ministério do governo Lula, Pacheco afirmou ainda à plateia de líderes empresariais que pretende terminar o mandato como senador pelos próximos 2 anos. Se eu for abençoado pelo apoio dos meus colegas também, o fim da reeleição no Brasil, com um mandato de 5 anos, eu acho que é um tema muito importante nós tratarmos. Ninguém consegue conviver com o estado permanente eleitoral, com a busca sempre de um novo mandato. Eu acho que o fim da reeleição com um mandato de 5 anos para o Executivo seria algo interessante para o nosso país. Pacheco afirmou que pretende fechar o período à frente da presidência do Senado com a reforma tributária aprovada pelo Congresso e com o apoio da ampla maioria. Ele fez um apelo aos empresários, governantes e outros presentes que apoiem a regulamentação do texto. Segundo Pacheco, o sistema deve ser remodelado. É o mesmo Congresso que fez a reforma constitucional tributária e que fará sua regulamentação com o apoio de todos. Não é a reforma ideal, óbvio que as disfunções e as distorções podem ser corrigidas ao longo do tempo, mas é preciso fazê-la porque há uma unanimidade que o nosso sistema tributário prejudica o nosso setor produtivo, prejudica o crescimento do Brasil. Outro ponto abordado no discurso foi a aprovação da regulamentação da inteligência artificial, projeto do próprio senador Rodrigo Pacheco. A medida visa criar barreiras para uso, controle e cuidados com dados e informações por parte da tecnologia. Ele diz que teme que o assunto seja postergado, assim como a regulamentação das redes sociais. Muitos assuntos até o fim desse ano. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Rodrigo Pacheco, que foi bem ausente na eleição municipal, não foi nem votar. Ele sofre ali um problema de ter mudado a sua base eleitoral, Carol, porque ele foi eleito senador lá atrás, ainda em 2018, contra a Dilma Rousseff, né? Ele enfrentou a Dilma e venceu a Dilma. Então, foi uma campanha de direita. Chegou à presidência do Senado ainda embalado por apoios na centro-direita. Mas, ao longo do governo Bolsonaro, foi se afastando do Bolsonaro. Depois do 8 de janeiro, se aproximou muito do governo Lula. Fez um ministro, que é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E até chegou a flertar com uma candidatura presidencial que depois ele mesmo abortou. Acontece que com a resistência dele, o fato dele ter segurado qualquer pauta de impeachment de ministros do Supremo e principalmente do Alexandre de Moraes, ele se indispôs em alto grau com a base bolsonarista e com a sua base eleitoral lá em Minas Gerais. E ele tem aparecido muito pouco em Minas, a ponto de todo mundo supor que ele vai encerrar a sua carreira política quando terminar o mandato em 2026, que ele não vai nem ser candidato ao governo de Minas, nem ser candidato ao Senado. Daí porque se entende que ele está de bode dessa coisa de período permanentemente eleitoral, não quer saber de tanta eleição, resolveu abraçar essa agenda do fim da reeleição, parece ser uma agenda simpática a essa parcela do eleitorado com a qual ele se indispôs bastante ao matar no peito qualquer tentativa de impeachment dos ministros do Supremo. Vamos lembrar que ele fez até uma tentativa, né? Pôs para andar aquela PEC que agora está na Câmara, limitando decisões monocráticas, algumas outras medidas que dão uma controlada ali nos poderes do Supremo, mas isso não parece ter sido suficiente para ele recompor aquele eleitorado que o colocou no Senado há quase 8 anos, né, há 6 anos, e que agora ele acredita que perdeu a ponto de repensar se vai ser candidato. O que se fala é que ele gostaria de uma vaga em um dos tribunais superiores. Ele já teve uma expectativa de ir para o Supremo, ela meio se esvaiu com as nomeações que o Lula fez, mas tem vagas abertas no STJ e o nome do Pacheco passou a ser ventilado para integrar o Superior Tribunal de Justiça e não mais o Supremo Tribunal Federal. Então, é um personagem também em busca de um futuro, porque ele vai passar o bastão para o Davi Alcolumbre no ano que vem e vai ficar na planície nos últimos 2 anos do seu mandato de senador,
sem perspectiva de novos voos políticos. Então, ele está tentando aí dar uma repaginada nesse final de mandato, depois de ter colhido muita impopularidade ao se indispor com as pautas bolsonaristas. Eu não sei se essa pauta avança, né, Vera? Porque ele já tinha falado em acabar com a reeleição. Quando ele tomou um café da manhã com jornalistas para fazer o balanço do ano de 2023, ele falou que esse tema ia ser prioridade em 2024. Ninguém nem ouviu falar dele. Não se fala de outra coisa em Brasília, né? Então, agora que ele já está com café frio em reta final de mandato na presidência do Senado, é que não é de se imaginar que a pauta vai avançar, né? Mesmo porque não necessariamente o Davi Alcolumbre vai abraçar essa pauta aí, que não é muito a cara dele. Vamos para o nosso intervalo? Vamos nessa. E estamos de volta com o Viva Voz, hoje sem a Renata Agostini no Ponto de Vista, porque ela teve um problema pessoal, mas a gente vai ao Arizona, nos Estados Unidos, onde está o enviado especial do Jornal o Globo, repórter especial do jornal Eduardo Graça, que está acompanhando essa reta final emocionante da eleição norte-americana e vai nos situar a respeito do que esperar. Ele, inclusive, vai dizer para a gente quem vai vencer a eleição, não é isso, Edu? Essa é a nossa expectativa para hoje. Boa noite para você. Eu vou me embora. Oi, Vera e Carol, que bom falar com vocês aqui do Arizona. É impossível, né? É muito difícil. Quem disser que sabe quem vai ganhar está contando uma lorota. A coisa está muito, 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 muito apertada. É meio que esses 7 estados decisivos parecem, assim, mal comparando 7 eleições para a Prefeitura de Fortaleza, sabe? É bem isso. As diferenças vão ser ali na casa dos 10 mil votos em cada estado, se as pesquisas estiverem corretas, né? Tá tudo muito, muito apertado. Agora, o que explica, Edu, essa recuperação, né, do Trump? Porque no momento ali em que a Câmara foi lançada e da convenção democrata, parecia haver um arranque da candidatura dela e um grande otimismo aí por parte dos democratas e da imprensa de que ela iria ter até uma relativa facilidade, e o Trump meio reequilibrou as forças. A que se deveu esse movimento? Olha, Vera, na verdade o arranque dela foi fundamental para voltar à eleição onde ela devia estar, se a gente for pensar em 2016 e 2020, né? Num cenário muito parelho, disputa muito, muito voto a voto, que com o Biden isso não acontecia. Ela conseguiu, com uma convenção muito bem feita, né, sem erros, e depois no debate contra o Trump, ela conseguiu voltar ao que se era esperado desde o início, que era uma disputa voto a voto. Mas não acho que tenha... Eu entendo que existia essa ideia de que pudesse ter um arranque final, mas eu acho que não foi muito surpreendente esse arranque não ter acontecido, né? O voto trumpista é um voto muito arraigado, né? A base dele aqui nos Estados Unidos é muito forte. E ela tinha que se apresentar da melhor maneira possível para os americanos. A minha avaliação é que ela fez tudo o que ela poderia ter feito para chegar aonde ela chegou, que é agora as 7 eleições aí de Fortaleza que a gente vai ter que enfrentar. Agora, Edu, queria que você falasse um pouco sobre esse evento do Trump no fim de semana, que era tipo um evento assim para de evento de encerramento de campanha. Os marqueteiros estavam indicando que o Trump, se ativesse ali a pauta da economia, as peças publicitárias estão direcionadas para isso, só que faltou combinar com o próprio Trump, porque foi um show de horrores, né? De racismo, misoginia, xenofobia, o que você quiser. Tinha ali exemplos assim bizarros. Chamou a Kamala Harris de prostituta que destruirá o país com seus gigolôs, só para dar um exemplo. Foi um show de horrores, como você bem disse. E assim, além de tudo, né, além do não ter um mínimo de compostura, um mínimo de respeito ao eleitor, ao adversário político, além disso tudo, o evento ainda teve a coisa horrorosa de atacar especificamente os porto-riquenhos, que, na lógica eleitoral aqui dos Estados Unidos, são importantíssimos para a eleição num desses 7 estados decisivos, o que tem mais votos no colégio eleitoral, que é a Pensilvânia. Lá moram e votam
porque os porto-riquenhos são cidadãos americanos e quando moram nos Estados Unidos e têm residência num estado americano, eles votam, têm direito ao voto, e votam justamente na Pensilvânia milhares de porto-riquenhos que foram desalojados durante o governo Trump na tragédia do furacão Maria. E eles ficaram, assim, absolutamente chocados com o que se viu, que foi um dos participantes, um comediante, falou que Porto Rico era uma ilha de lixo que ficava ali no Caribe. E aí lembrou-se declarações do Trump, reservadamente, mas que depois auxiliares próximos revelaram, na época do furacão, em que ele dizia coisas do tipo: não é possível a gente vender Porto Rico, não, de repente trocar pela Groenlândia, porque Porto Rico tem muita gente pobre e suja. Então, assim, isso voltou à tona no pior momento possível. O timing realmente foi, assim, essas considerações finais do Trump, que além disso tudo, né, a fala dele nas considerações finais foi toda voltada para imigração dos não documentados, a deportação em massa que ele quer fazer, foi veneno puro. E foi muito ruim para ele. Daqui a pouco a gente vai ter dois eventos interessantes, né? Porque assim, ele fez as considerações finais no Madison Square Garden, em Nova York, que aliás é uma cidade que representa o oposto de tudo isso que os convidados dele, que ele falou no domingo. Agora ele vai a uma cidade da Pensilvânia, daqui a mais ou menos uma hora, que chama-se Allentown, que tem a maioria ou grande parte de eleitores latinos e oriundos de Porto Rico. E a Kamala Harris faz hoje, também daqui a pouco, as considerações finais dela, que também tem um simbolismo forte. Ela vai fazer as considerações finais dela no mesmo local, próximo à Casa Branca, em que o Trump fez aquele discurso dele que alimentou ali as hordas negacionistas que estavam em Washington em 6 de janeiro de 2021 e que invadiram o Capitólio. O Edu, mas todas essas coisas que ele fala, e mesmo rememorar o que ele fez, o que ele falou, os editoriais de imprensa falando do significado que teria reeleger o Trump depois de tudo isso, nada disso parece mexer os ponteiros das pesquisas que mostram esse empate quase rigoroso no país e também nos estados pêndulo. O que acontece? O eleitor está anestesiado para tudo isso e se decidiu por Trump. O trumpista vai ficar com Trump mesmo com as deserções do Partido Republicano. Nada disso. Que momento é esse que se assiste nos Estados Unidos? Eu acho, Vera, assim, que eu avalio que uma das questões centrais é o fato de você ter o mesmo candidato concorrendo 3 vezes, né? Ele concorreu em 2016, 2020, agora de novo, com uma base muito forte, e você tem a grande venda de Donald Trump, que é a venda da nostalgia dos anos em que ele foi presidente, pré-pandemia, em que a economia americana, no bolso do cidadão americano, ela parecia muito mais forte, né? A pessoa, o custo de vida era um custo de vida muito mais baixo, a hipoteca que ela pagava, o aluguel que ela pagava era mais baixo. Então, todo o discurso dele, quando eu converso com os eleitores que vão votar nele, eu estive agora na Geórgia, agora estou aqui no Arizona, todos falam muito assim, ele é assim mesmo e tal, mas a gente ficou 4 anos com ele no governo e a democracia seguiu. A democracia não acabou, ainda que por pouco, né? Mas enfim. Então eles dizem isso, eles dizem que o voto, no fim das contas, é um voto pensado com o bolso. E a questão da fronteira é uma questão muito forte. Você vê, eu estou aqui no Arizona, que faz fronteira com o México, é uma das portas de entrada principais do país por terra, e é um tema absolutamente forte para as pessoas. Mas na Geórgia, que fica milhares de quilômetros distante, também por conta da quantidade de imigrantes não documentados que foram para a Geórgia, onde inclusive trabalham, boa parte deles na indústria de frigoríficos e sustentam a economia do Estado, parte da economia do Estado, mas em que as pessoas estão comprando muito esse discurso, que é o mesmo discurso nativista, xenófobo do Trump desde 2016, que é o discurso de que essas pessoas estão roubando o emprego dos cidadãos negros americanos, dos latinos, e ele conseguiu furar uma bolha
dessa coalizão democrata, que incluía esses dois grupos, né? Fortemente, ainda inclui, e certamente a Câmara terá muito mais votos dos eleitores negros do que o Donald Trump. Mas o problema é que numa eleição tão disputada, o tamanho desse buraco que ele conseguir fazer nesse extrato de eleitores que irão votar em sua maioria na Kamala Harris fará uma diferença muito grande. O Edu, e os dois lados já estão se preparando para a disputa na justiça, né? Já tem muita coisa rolando mesmo antes da votação, e tanto o Partido Republicano quanto o Democrata ampliaram as equipes jurídicas, prevendo aí possivelmente um embate judicial se a eleição for muito apertada. Sim, acho que assim, é muito difícil que ela não seja muito apertada, e um complicador muito maior será se Kamala Harris vencer por pouco. Vai ser bem difícil que o Partido Republicano e que o Donald Trump aceite uma derrota por muito poucos votos de início, de cara. E essas disputas judiciais, né, Carol, elas acontecem não como no Brasil aconteceriam nacionalmente, com um Tribunal Superior Eleitoral responsável pela eleição. Aqui cada estado comanda a sua eleição do jeito que bem entender. Por exemplo, na Geórgia, é uma confusão dos diabos, porque o Partido Republicano lá não concordou quando o Trump, em 2020, pediu, isso assim, comprovadamente, pediu para que eles encontrassem votos lá para ele, como se a gente estivesse vivendo na República Velha no Brasil. Você liga para o coronel e fala, arruma ali uns 20 mil votos para eu conseguir ganhar. Então vai ser muito complicado. Acho que ninguém hoje espera ingenuamente que essa eleição vai terminar de fato no dia 5, dia 6 ou dia 7. Essa eleição ainda vai ter uma cauda mais longa. Meu Deus. Apertem os cintos. Como você vai continuar por aí, meu caro, a gente vai abusar disso e vai te acionar outras vezes, combinado? É sempre um prazer para mim falar com vocês. Muito obrigada, Edu, pela sua análise, pelas suas informações em loco. Até a próxima. Carol, a gente sai do Arizona e volta a Brasília, porque hoje Arthur Lira reapareceu, fez uma reaparição lá e finalmente anunciou publicamente o seu apoio ao deputado Hugo Motta para a sua sucessão. Fez isso ali num evento cheio de gente. Quem traz as informações de novo para a gente é a Isa Staciarini. Boa noite de novo, Isa. Pois é, Vera, boa noite. Congresso voltando aí, né, a todo vapor. E hoje o assunto aí do dia foi a oficialização, né, do apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao deputado Hugo Motta, do Republicanos, como próximo presidente da Câmara. De olho nessa eleição, Lira também suspendeu a tramitação do PL da anistia, que prevê o perdão para os condenados pelos ataques golpistas do 8 de janeiro. Foi uma jogada casada. Por quê? Porque Lira busca o apoio do PT, do presidente Lula e até mesmo do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para fazer o sucessor Hugo Motta. Após o anúncio de Lira, o PP, o partido do próprio atual presidente da Câmara, foi o primeiro aí nessa largada de anúncio de apoio a Motta. Lembrando que o PP integra o maior bloco da Câmara, hoje com mais de 160 deputados. De olho, claro, na anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, até como forma de benefício próprio, quem deu as caras lá no Congresso foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi pessoalmente negociar a chancela do partido dele, o PL, tanto a Hugo Motta como também a Davi Alcolumbre como futuro presidente do Senado. Agora, Bolsonaro negou a condição de apoio à aprovação da anistia. Não tem condição não nenhuma. Tem essas coisas, também não vou enganar você. A gente faz tete a tete. Não tem nada escrito, nem passa para fora. Certo? O que a gente quer é solução. Nós não queremos poder, nós queremos solução. E o mais importante para mim, o Marinho com toda certeza também, é botar em liberdade essas pessoas que estão presas. Não tem condição. Tá? Nós somos 95 deputados aqui na Câmara. Se fosse 257, tudo bem. A gente nem condicionaria nada. Faria. Não faremos. Não temos uma grande bancada, mas não temos a maioria para decidir.
pela manhã, o anúncio formal de Lira Mota reuniu deputados do PT, do próprio PL, além do MDB, PP, Podemos e Republicanos, mostrando aí o poder de Arthur Lira. Lira disse estar convicto de que Mota reúne as melhores condições para assumir a cadeira e cobrou dos partidos cumprir os acordos para eleger o deputado. Declarar apoio a Hugo Mota neste momento é minha contribuição pessoal à convergência para que sigamos com a Câmara dos Deputados atuante, propositiva, firme em defesa das prerrogativas do Parlamento, da democracia e do Brasil. Apesar de contrariar a ala mais radical do PL com o anúncio da comissão especial para discutir o projeto da anistia, o texto acaba atendendo a uma parte ali do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o texto até poderia avançar na CCJ, mas tinha pouquíssimas condições, por exemplo, de ser aprovado no plenário ou mesmo seguir para ser aprovado no Senado. Agora, com essa manobra, o PL espera negociar algum benefício, inclusive para favorecer Bolsonaro. Hugo Mota defendeu a convergência e disse esperar o apoio do PL. Eu vejo o PL como um partido que estará ao nosso lado. Nós temos conversado com o líder Altineu, com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, com o ex-presidente Bolsonaro, reafirmando o compromisso com a importância que o PL hoje tem na casa, é o maior partido da casa. Nós não estamos assumindo compromissos contrários ao PL da anistia. Nós estamos dizendo que é um tema que será debatido e discutido. Agora, Lira espera conseguir o apoio formal do PT à Mota. O partido do presidente Lula pode se reunir ainda nesta semana para confirmar o apoio ao deputado. Vera. Muito obrigada pelas suas informações, Isa. Acho que agora vai ficar essa discussão, embora eles digam que não está vinculada uma coisa a outra, mas essa vinculação vai ficar toda hora aparecendo aí nos pleitos da ala bolsonarista para fechar o acordo e apoiar o Hugo Mota, Carol. E o Hugo Mota fica numa situação difícil, porque ele quer o apoio do PT também, e aí a declaração dele hoje foi, não, acho que não é um tema, não tem que ser prioridade, ele não sabe para que lado corre, né? O Arthur Lira está tentando dar uma mãozinha para ele, instalando essa comissão e deixando correr. Acontece que se o Bolsonaro quiser transformar essa comissão num palco, ele vai querer que os condenados sejam ouvidos e digam que foram submetidos ali a uma série de privações, etc. E eu não imagino que seja isso que o Lira vai querer transformar isso num palco de depoimentos públicos e audiência, etc. Então, tem um vespeiro colocado aí para a sucessão da Câmara. A gente vai para mais um rápido intervalo, volta já para o encerramento do Viva Voz. E estamos de volta com o Viva Voz, e a gente falava agora há pouco desse projeto que dá anistia aos condenados do 8 de janeiro, quando, na verdade, o Judiciário, a PF, caminham no sentido contrário, né? O de intensificar as investigações e chegar a outros, os mandantes, os financiadores, etc. A Polícia Federal concluiu um relatório a respeito dos incidentes daquele dia. Quem traz as informações para a gente é o Igor Cardim, lá de Brasília. Boa noite de novo, Igor. Boa noite, Vera. A Polícia Federal enviou um relatório ao Supremo Tribunal Federal concluindo que houve falhas evidentes da Secretaria de Segurança Pública do DF durante os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. O documento foi encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito. O texto destaca a ausência inesperada do ex-secretário Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos no dia em que os vândalos depredaram as sedes dos 3 poderes. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também é investigado por negligência no caso. Além da inércia, o relatório trata também da falta de ações coordenadas e da falta de informações que seriam importantes para a atuação no dia da tentativa de golpe. O documento diz ainda que foi ineficiente a resposta dada pelas forças de segurança da capital e que, por isso, é possível apontar falhas da segurança pública do DF no enfrentamento das manifestações, principalmente pela ausência de Torres.
Para a PF, houve despreparo e falta de articulação entre autoridades na antecipação dos ataques. Isso estaria atrelado, segundo o relatório, à difusão de dados e à escalada de eventos antes do dia 8 de janeiro. Procurada pela CBN, a assessoria do governador Ibanez Rocha disse que o processo está em curso no STF e que está plenamente confiante na justiça. A reportagem questionou a defesa de Anderson Torres, mas ainda não teve retorno. Fera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Pois é, Carol, o Bolsonaro está nessa movimentação toda porque ele sabe que, passado o período eleitoral, a PF segurou muita coisa para não anunciar resultados ao longo da eleição e não ser acusada de influenciar no resultado, de induzir o pleito contra os partidos da direita, etc. Mas que agora vem aí uma série de conclusões de inquéritos, todas elas nada favoráveis ao seu grupo político. Então, ele está fazendo essa pressão no Congresso para que a opinião pública se mobilize, a opinião pública bolsonarista, contra a conclusão desses inquéritos e o seu andamento no Supremo, porque aí também a Procuradoria-Geral da República deverá oferecer algumas denúncias. Então, ele quer criar ali uma cortina de fumaça contra o andamento judicial dessas pautas. E aí tem 8 de janeiro e tem os atos golpistas cometidos ainda na vigência do seu governo, quando ele tentou induzir os comandantes das 3 forças a darem um golpe e a empastelarem a eleição e empastelarem a posse do Lula. Então, veio um período bem turbulento por aí em relação a essas agendas que misturam a política e a polícia, minha cara. Apertem os cintos. Emoções por aí. É isso. Ficamos por aqui. Ficamos. Hoje a gente já teve um bom gostinho do que é Brasília de volta. Esses dias vão ser assim. Muito serviço ficou acumulado, né? O pessoal não trabalhou muito. Então a gente que tem conta de falar de tudo em 1 hora. Amanhã tem mais. É isso. Ministério do Fogo no Parquinho voltou a trabalhar. É isso. Beijo, daí. Vera. Até amanhã. Até tchau, amanhã. tchau. Tchau, tchau. Repórter CBN, 7 horas.